Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui nesta aula eu quero ensinar vocês como trabalhar com medidas aqui dentro do Blender. O que eu vou mostrar aqui serve muito para mim na hora de criar estantes para evento, que é algo que eu já fiz aqui dentro do programa. Bom, primeira coisa que você deve saber, se você sabe o básico, é só uma revisão. Tá vendo as setinhas, os manipuladores? Então, eixo Y, X e Z. Para o lado direito aqui da seta, para onde já está apontando, é o positivo do X, para o outro lado é negativo. Y, a mesma coisa. A direção dele é positivo, para baixo é negativo, aqui no Z, para baixo é negativo, para cima positivo. Isso é o básico. Agora, vamos ativar as medidas do Blender. Nós vamos aqui no painel de cena e temos aqui as unidades. Nós temos metros, centímetros, milímetros, quilômetros, polegadas, pés, enfim, nós temos essas escalas aqui, essas unidades para trabalharmos. Agora, nós temos que entrar no modo de edição. Agora, eu aperto N para abrir o painel de propriedades e aqui no ID Info, está aqui no Mesh Display, eu ativo o Lente. Agora, eu consigo visualizar quantos metros tem de um vértice para o outro. Se eu tiro a seleção, não irá mostrar, ou seja, você tem que selecionar para ver quanto tem de distância. Se eu mudar aqui para quilômetro, ó, ele muda para quilômetros. Se eu coloco aqui centímetros, ele muda para centímetros. Você pode deixar na unidade que você deseja. Se eu movimento um vértice, ó, ele automaticamente irá mostrar a distância de um vértice para o outro. Mas legal. Agora, o mais importante aqui, antes de começar a trabalhar aqui com mais precisão. Tem uma coisa aqui no Blender que é chamado escala do objeto. Tá vendo aqui, ó, essa opção Scale? Se eu aumento aqui todo objeto no modo de edição, a Scale não muda aqui no modo de objeto. Mas se eu, por exemplo, duplico esse cubo e aumento ele, o que acontece? Eu vou entrar aqui no modo de edição, ó. Perceba que ele está com 3 metros e 80 centímetros. Mas se eu entrar aqui nesse, ó, ele está com 3 metros e 80 centímetros também. Por quê? Os dois objetos estão com escala diferente. Para bater a escala, tem que estar sempre em 1. Por exemplo, esse daqui está com a escala 1.8. Se eu quiser retornar ela para 1, eu aperto Ctrl A e aplico aqui no Scale. Agora, está correspondendo o tamanho de um para o outro. Está vendo? Aqui tem 3 e aqui tem 6. Então, toma cuidado com isso. Está manipulando os objetos? Faça a edição no modo Editing. Não faça edição no modo de objeto, senão você altera a escala do objeto como um todo e não a distância entre os vértices. Agora, vamos supor que eu queira criar, sei lá, uma parede de 20 centímetros. Eu vou excluir esse cubo aqui para adicionar um novo. Aqui, Cube. E aqui no Mesh Display, ó, eu tenho que ativar o Edge Lente novamente para visualizar a distância de um vértice para o outro. Bom, como você já sabe, o lado que a seta está apontando é positivo, o lado que ela não aponta é negativo. Então, vamos supor que eu queira deixar esse cubo com 4 metros de largura. A primeira coisa que você iria fazer provavelmente seria selecionar tudo com A, apertar S, depois apertar X para limitar a escala no eixo X, correto? Depois você distanciar até ficar com 4. Deu 4 metros, você ia confirmar com o botão esquerdo. Legal, é uma maneira que você pode fazer tranquilo, mas então, porém, não tem muita precisão nisso. Então, a maneira de você fazer isso de maneira precisa com escala é o seguinte: você aperta S, depois aperta X ou qualquer outro eixo. Nós temos aqui 2 metros de largura. Se eu quero 4 metros, o que eu faço? Eu simplesmente venho no teclado numérico, digito 2 e dou Enter. O que a escala faz? Ele simplesmente duplicou não, ele multiplicou o valor que eu digitei. Vamos retornar para outro exemplo. Apertei Ctrl Z. Vamos supor que eu queira que aqui seja 6 de largura. Eu aperto S, X e digito o quê? 3 vezes 2, 6. Agora eu fiquei com 6 de largura. Então, você pode trabalhar com a escala através da multiplicação. Você vê o tamanho da largura, altura ou profundidade e digita por quanto você quer multiplicar isso. Ah, mas se eu quiser deixar esse cubo com 10 metros na largura, altura e profundidade, eu posso fazer isso? Pode. Você simplesmente aperta S, não
digita nenhum eixo x, y, z, você simplesmente digita o quê? 2 vezes 5 é 10. Então, eu digito o quê? 5. Feito isso, eu tenho um cubo de 10 por 10 por 10. Deu para entender como funciona, então, a escala aqui? É através da multiplicação. Ah, mas e se eu quiser, por exemplo, 1 metro? Você simplesmente aperta S, eu vou usar como exemplo o eixo Y, e aperto 0,5. Feito isso, ó, eu tenho o quê? Um cubo com 1 metro na altura, no eixo Y. Então, é isso. Você pode fazer valor decimal, 0 ponto alguma coisa, ou valor inteiro para multiplicar. Então, é só você ter uma noção aí, mais ou menos de matemática para ter maior precisão na hora de fazer a escala. Ah, mas Daniel, como eu sei o número que eu estou multiplicando? Então, quando eu aperto S, ó, e seleciono um eixo, por exemplo, ó, se você perceber aqui no canto inferior esquerdo está escrito Scale. Se eu digito, por exemplo, 1, 1 vai aparecer ali. Se eu digito ponto, o ponto vai aparecer. Se eu digito 5, ó, o 5 também aparece. Se eu quiser apagar isso, eu simplesmente aperto Backspace, que o número ali apaga. Então, eu tenho total controle da transformação que eu vou fazer com escala. Deu para entender como funciona, então? Parece meio complexo no início, mas é bem interessante quando você aprende e pratica. Agora, vamos supor que eu queira deixar aqui ó, com 20 centímetros no eixo Y. A maneira mais óbvia seria selecionar aqui, movimentar e observando no olho até ficar com 20. Pode fazer isso? Pode, mas uma maneira mais eficiente é com movimentação. Você sabe que para cima é positivo e para baixo é negativo aqui no eixo Y. Se eu aperto G e aperto Y, o que acontece? Ó? O Blender vai esperar eu movimentar ou digitar um valor, como acontece na escala. Quantos metros faltam para chegar de 2 metros para 20 centímetros? 1,80 m. Então, digito 1,80 e minha parede fica exatamente com 20 centímetros. Então, deu para entender como funciona aqui o sistema de medidas do Blender? Agora, vamos a outro exemplo. Agora eu quero deixar com espessura, aqui no eixo Y ainda, de 2,40 m. Quantos metros faltam de 20 centímetros para 2,40 m? Falta 2,20 m. Então, vamos lá. Aperto G, depois aperto Y. Quanto falta? 2,20. Aperto 2,20. Opa, foi para o lado errado. Eu quero o outro lado. O que eu faço, então? Aperto o Backspace. Ó, perceba no canto inferior esquerdo aqui, ó, o valor sendo apagado e digito menos 2,220. Agora, eu tenho aqui ó, o tamanho de 2,40 m. Então, lembre-se, para baixo é negativo, para cima é positivo. Então, toma cuidado com isso. Bom, agora vamos trabalhar um pouco com rotação. Eu vou excluir esse cubo aqui e adicionar um plane. Então, eu já aproveito e já falo sobre extrusão e rotação. Vamos supor que eu queira rotacionar esse plane aqui 90 graus. Eu simplesmente aperto R, depois aperto o eixo que eu quero rotacionar, no caso o X, e digito 90. Pronto, simples e rápido. Ah, eu quero rotacionar, sei lá, 45 graus. Aperto R, Z, digito 45. Fiz uma rotação do quê? De 45 graus. Ah, Daniel, e se eu quiser ver o ângulo? Simplesmente você clica aqui no Angle do Face Info e beleza. Olha lá, ó. Assim, ó, eu percebo que eu tenho um ângulo de 90 graus aqui ó, no encontro dessas duas edges. E se eu movimento, ó, ele automaticamente ó, vai atualizando qual ângulo que ele está ali no momento. Só que, então, porém, esse ângulo ele só mostra de um encontro de duas edges, ele não mostra, no caso, de um plano como um todo, correto? Bom, agora aproveitando sobre extrusão. Vamos supor que eu quero deixar esse plano aqui com 30 centímetros. É simples, eu aperto E, depois aperto o eixo que eu quero movimentar, no caso, o eixo Y, digito quantos centímetros eu quero. Eu quero 30 centímetros, então é 0,3. Assim, eu tenho uma parede de 30 centímetros. Ah, mas eu quero que ela vá para o outro lado, para o lado negativo. Então, aperto E,
digito y, coloco o menos antes, 0,30. Assim, eu fiz uma extrusão aqui para o lado negativo do cubo. Então, pessoal, deu para entender como funciona as medidas aqui no Blender? Ah, é uma coisa importante, ó. Estou trabalhando com metros. Se eu colocar centímetros, aí é diferente. Eu não digito mais 0,2 para fazer 20 centímetros. Eu digito realmente 20 centímetros. Agora, aqui no caso, ó, vai ficar 22. Eu aperto GY menos 20. Assim, ó, eu tenho aqui ó, um plano aqui ó, de 22 centímetros. Não deu para entender? O número que você digita aqui é relativo à unidade que você coloca aqui. Quando você estiver trabalhando com metros, então, centímetros é 0 ponto alguma coisa e metros é o número inteiro. Bom, pessoal, espero que essa aula tenha sido útil. Tem muito mais coisas para serem aprendidas com relação às medidas no Blender, mas esta é a maneira como eu trabalho para criar stands para eventos, ou seja, dá para fazer uma série de coisas aqui com um pouco que eu ensinei aqui nesta aula. Bom, pessoal, até a próxima aula!